Então hoje eu tenho que ser meio rapidinho, porque 8h30 eu tenho um compromisso ali, tenho que buscar minha filha, tá chovendo aqui na cidade, tenho que buscar minha filha 8h30. Então vamos fazer um bate-papo bem rapidinho aqui então. Vamos lá. Pessoal, hoje, né, vocês vão poder deixar suas perguntas aí no chat, é lógico. Só que eu vou responder algumas perguntas ali que deixaram ali nos comentários e eu tô pesquisando ali para poder habilitar para vocês como é que funciona, tá? Uma das perguntas aqui é do Jackson Ruiz, tá? O Jackson Ruiz perguntou o seguinte: oi Carlos, você poderia falar mais do lumen dos ponteiros, que achei muito fraco, queria saber mais a forma correta de carregar. Bom, pessoal, o lumen do relógio, qualquer relógio que tenha lumen, existem vários tipos de lumen, né? Existem os lumens mais fraquinhos, existem os lumens mais fortes, né? Que geralmente são utilizados em relógios diver, em relógio militar é utilizado um lumen um pouco melhor. Mas a grande maioria utilizam um lumen padrão, tá? E principalmente aqueles relógios baratos, né? Eles não têm um lumen muito bom. Tá? Então se você falar assim, eu comprei um relógio aqui, o lumen tá legal, tá? Mas o lumen não é tão forte. Por que o lumen não é tão forte? Porque muitas vezes eles economizam ali para poder fazer um preço um pouquinho mais em conta. Então por isso você toma cuidado na hora de comprar o relógio para você testar o lumen na hora. Como é que você ativa o lumen do relógio? Tá? O lumen do relógio, a partir do momento que você está em um ambiente claro, tá? Igual aqui, por exemplo, nós estamos aqui debaixo de uma lâmpada de LED. Tá? No sol é muito melhor, tá? Você vai pegar o seguinte, você coloca, pega a luz aqui, do jeito que pegou a luz aqui, o lumen, essa tinta, né? Ela capta a luz, tá? E ela reflete ela aos poucos. Então ela como se ela absorvesse a luz e espelhasse ela aos poucos. Então ela vai soltando aos poucos a luz, tá? Então o que acontece quando ela faz isso? Quando você pega um lumen, né, ele vai soltando aos poucos. Então, dependendo do tipo de lumen que eles utilizam ali, vai levar mais tempo ou menos tempo. Então, quanto mais claridade ele pegar, ele vai brilhar muito mais. Isso é com certeza, tá bom? Então, geralmente, se você pegar um relógio com um lumen bom, você põe ele no sol ali um pouquinho, tá? Você põe ele no sol um pouquinho, o que vai acontecer? Ele vai dar um brilho muito legal, tá? Então o lumen do relógio, ele antigamente, para quem não sabe, o lumen começou lá no início do século passado com como é que é o nome dela? É uma física. Ela descobriu o elemento rádio, né? O elemento rádio ele tem uma cor fosforescente, né? E ela reflete muito forte. Só que o rádio ele é altamente radioativo, tá? Altamente radioativo. Então por isso o rádio, e com isso causa câncer. Então para quem não sabe, para quem quer conhecer um pouquinho mais dessa história aí, você assiste o filme As Meninas do Rádio, tá? Não é esse, se não me engano o nome do filme era esse, As Meninas do Rádio. Ali conta a história das meninas que trabalhavam nas fábricas americanas que usavam rádio, né? E usavam para fazer fosforescente. Inclusive, algumas achavam bonitos e até usavam usavam aquela, como é que fala? A tinta, né? Para pintar a língua, por exemplo, né? Então é interessante porque eles achavam bonito, só que todas elas acabaram morrendo de câncer por conta do rádio. E, se não me engano, na década de 40 ou 50, descobriram que existia uma alga marinha que também tinha a mesma propriedade, que fazia esse reflexo e não era cancerígeno, né? Então hoje utiliza-se essa tinta à base de alga, né? Fosforescente, e essa tinta aí ela capta a luz do sol, a luz, né? Capta a luz e reflete aos poucos. Como ela reflete aos poucos, né? Então isso dá às vezes 3, 4, 5 horas de brilho no lumen do relógio, tá? Mas a partir do momento que ela capta um pouquinho, ela reflete. Então, como ela capta um pouquinho, às vezes no quarto escuro tem uma luzinha ali, ela consegue captar essa luz aí e consegue refletir um pouquinho, certo? Então,
O lúmen do relógio nada mais é que é como se fosse um espelho, só que ela é um espelho com delay. Ela reflete a luz, ela espelha a luz, mas aos poucos. Então às vezes ela capta bastante luz e ela vai expelir essa luz aos poucos durante o período noturno, ok? Durante o dia ela está brilhando também, tá? Só que conforme você não consegue enxergar por causa que você está em um ambiente claro. Mas durante o dia ela está brilhando igual, tá? Então, para quem não sabe, o lúmen do relógio nada mais é que uma tinta fosforescente que ela repele a luz, tá? Repele a luz aos poucos. Então ela capta, absorve a luz e ela reflete a luz aos poucos. Isso dá um tempo de mais ou menos 3, 4 horas, dependendo do modelo até 5 horas de reflexo de lúmen, né? Entendeu? Certo? Ó, pessoal, peço desculpas aí, Robson, Elcio, Guilherme, Rafael, Jorge, Dondi, tá? Tiago, Fernando, tá? Todo mundo aqui me avisando que estava sem som. Muito obrigado a todos vocês, tá? Agora eu acho que já estão aprendendo mais alguma coisa, beleza? Rondon, boa noite. Então, boa noite a todos vocês que chegaram aqui primeiro, né? Agora vamos lá, Elcio, melhorou? Melhorou, com certeza melhorou, né? Minha voz que não tá legal, vocês podem perceber que minha voz tá meio rouca, né? Jorge, boa noite, Carlos. Uma pergunta, a cada quanto tempo deve fazer uma manutenção em um relógio automático? É uma diferença em que usa o mesmo relógio todos os dias daquele que uma vez por mês? Olha só, se você usa o relógio todos os dias, vai depender do seu uso, tá? Se você usa o relógio todos os dias, vai depender do seu uso. Por exemplo, se você tiver um trabalho igual o meu aqui, de escritório, de vendedor, você não vai estar utilizando ele em condições extremas. Como você não vai estar utilizando ele em condições extremas, eu acredito que em torno de 4, 5 anos é o suficiente, tá? Para você fazer uma revisão. Agora, se você estiver em condições extremas, o que é uma condição extrema? O relógio é feito para mergulho, você utiliza ele todos os dias para mergulho, tá? Então é necessário que você faça uma revisão se você não limpar o relógio, tem que cuidar, fazer os seus cuidados diários, porém mais ou menos a cada 1 ano e meio, 2 anos é bom você levar ele para uma assistência técnica, né, para fazer a revisão das borrachas, trocar as borrachas, fazer o teste de pressão e tudo mais. Aí é legal você fazer. Você utiliza ele, você é um office boy, você é um motoboy, você usa ele no trânsito aí, a sua cidade tem muito paralelepípedo, começa a dar muita trepidação na moto e tudo mais. Bom fazer cada 1 ano e meio, 2 anos, fazer uma revisão para reaperto dos parafusos. Então, depende do uso geral, tá? Agora, se você for uma pessoa que utiliza ele 1 vez, 2 vezes por mês, tá? É interessante você conhecer o seu relógio. Aí é muito interessante você conhecer o seu relógio. Como assim conhecer o meu relógio? Você vai começar, você fala assim, cada vez que eu uso esse relógio, eu uso 2 dias, e cada 2 dias eu sei que ele atrasa, sei lá, 30 segundos em 2 dias. Beleza? Então, cada 2 dias, 30 segundos de atraso. Aí, de repente, você coloca o relógio no pulso, ele não atrasa 30 segundos, ele atrasa 1 minuto e meio. Opa, abre o sinal de alerta para você levar para fazer uma revisão, certo? Ele está adianta 2 minutos por semana. De repente, ele começa a adiantar apenas 30 segundos. Né? Melhorou, mas também abre um sinal de manutenção. Por que abre um sinal de manutenção? Quando você quebra o padrão, é legal você fazer uma manutenção no relógio. É lógico que você nunca leve na primeira quebra de padrão. Tá? Quebrou o padrão essa semana, vou testar mais uma semana para ver. Quebrou o padrão realmente, então eu vou levar para uma revisão. Por que é que você faz isso? O relógio, ele funciona, ele funciona como um relógio, né? Certinho ali. Ele tem um batimento certo, já sequencial. Se não houve nada de diferente durante a semana, ele tem que manter esse mesmo padrão, certo? Aí, a partir do momento que não houve nenhuma mudança e o padrão mudou, certo? O que acontece? Ou às vezes o óleo está mais grosso, ou às vezes como é que fala? A alavanca do automático já começou a ficar gasta, não está carregando o suficiente. Tem N motivos para ele começar a dar problema, certo? Então é bom você conhecer o padrão do seu relógio se você utiliza ele esporadicamente.
para que na hora que você coloque o relógio no pulso, você já sabe, esse relógio vai atrasar 2 minutos em uma semana, então eu já sei que ele vai atrasar 2 minutos, certo? Aí de repente, ao invés de atrasar 2, ele atrasa 5, nós temos um problema, certo? Então isso aí é interessante para você poder levar para uma manutenção em seguida. Jorge, boa noite, Carlos. Uma pergunta: cada quanto tempo... Pessoal, vou dizer de novo para vocês, por favor, não repitam as perguntas, tá? Não repitam as perguntas, porque se vocês repetem as perguntas, acabam atrapalhando toda a live. Desculpa aí. Pedro, boa noite, Taniguchi. Tu poderias, por favor, explicar como ajustarmos o tamanho da pulseira Jubilee do Seiko GMT? Ela tem pinos como as dos elos simples. Muito obrigado. A do GMT, vocês vão me dar licença aqui, eu vou lá buscar um GMT para mostrar para vocês. Então vamos lá, voltei aqui. O GMT é muito simples de você ajustar, tá? O GMT é uma pulseira simples, tá? E se você olhar aqui atrás, tem uma setinha. Tem uma setinha aqui apontando para um lado. Você vai simplesmente ter que ter uma ferramenta igual a essa, um pino, um eixo bem fininho, e inserir aqui dentro e empurrar esse pino na direção da seta. Na direção da seta. Dois cuidados: se você for bater com o martelo, cuidado para não arranhar o lateral da pulseira. E se você for utilizar um pino igual a esse aqui, na hora que você colocar aqui, toma cuidado, porque na hora que ele descer, ele vai descer de uma vez. O que vai acontecer? Essa ponta pode bater e riscar aqui também. Então tem que tomar cuidado. Então você vai ter que ter o ideal é você ter aquela forma pronta que você coloca, encaixa ele ali dentro, e você vai ficar com as duas mãos livres para poder bater o pino ali tranquilamente, tá? Isso facilmente você consegue no AliExpress, você consegue, naquele site chinês você consegue ferramenta para diminuir a pulseira, mas se você não tiver cuidado, vai acabar riscando. Então, se você não tem prática para fazer isso, leva para um bom relojoeiro, tá? É bem simplesinho de fazer, porém, se você não tem ferramenta, você não tem experiência, não tente fazer em casa. Depois você vai ficar indignado porque um relógio de R$3.500 você acabou riscando por uma falta de cuidado, ou porque para você querer economizar 5 ou 10 reais aí, porque o relojoeiro vai cobrar 10 reais para diminuir a pulseira, tá? Então, nesse sentido, é bom você, às vezes, se você, né, não tem conhecimento, ou você não tem experiência para isso, e você quer correr o risco, tudo bem. Agora, se você não quer correr o risco de arranhar a pulseira, leva para um relojoeiro. Apesar de que, se ele não souber também, ele pode acabar riscando igual. Valeu? Bom, vamos tentar aqui. Vamos continuar aqui. Eu não sei, a live está com delay, pessoal. A live está com delay. Eu sei que está com delay, mas eu não sei se eu estou indo para frente ou não. Então, só para lembrar você que a gente está tentando aqui fazer de uma maneira diferente, e infelizmente a tecnologia traz alguns agravantes, ok? Pedro Roder, física foi Marie Curie, isso mesmo, Marie Curie foi a física que descobriu o rádio, né? Só que e ela acabou morrendo, né, pela radiação, coitada dela, né? Darcio, boa noite, Darcio, seja bem-vindo. Tiago Galdino, no último vídeo você postou e agregou bastante informação sobre a influência da posição, da precisão dos relógios. Testei ontem e surtiu um resultado bastante positivo, sem oscilação. Valeu, Tiago, um grande abraço. Obrigado, hein? Ariel, Oriente 3 estrelas é bom? É o melhor relógio, tá? Aliás, o relógio mais barato automático, tá? O relógio automático mais barato e eficiente. Tá? Então, você perguntar, o Oriente 3 estrelas é bom? É o relógio mais barato e é o relógio com melhor custo-benefício em termos de automático que existe no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. Tá? Você não vai encontrar um relógio automático
que tenha precisão, resistência e qualidade. Tá? Olha, precisão, resistência e qualidade. Tá? Você pode encontrar relógio preciso, mas ele não vai ter qualidade, não vai ter resistência. Você pode encontrar um relógio resistente, mas não vai ser preciso, não vai ter, sabe? Então, para juntar esses 3 itens aqui, o 3 estrelas junta facilmente. Então, 3 estrelas aí talvez seja uma das melhores opções de mercado. Ah, mas tem o Seiko 5, mas o Seiko 5 é um pouco mais caro que o Oriente 3 estrelas. Por isso que eu falei, é o melhor custo-benefício, Oriente 3 estrelas. Alisson, boa noite, Carlos. Qual a sua perspectiva sobre a Seiko em 2023? Obrigado. A Seiko deve investir muito no patamar acima, tá? Ela deve começar a investir muito no patamar acima e para esse ano tem uma expectativa muito grande no Seiko 5 Sports, tá? O Seiko 5 Sports tem 8 modelos aí que vão chegar, tá? 8 modelos Limited Edition que vão chegar aí na comemoração dos 55 anos da Seiko, do Seiko 5 Sports, né? Seiko 5 Sports. Esse modelo aí vai chegar, 18 modelos. O primeiro já foi lançado aqui, o Ultra 7, já tá a caminho aí. Não sei se eu vou conseguir pegar ele, já encomendei, não sei se vai chegar, mas estamos aí de olho, valeu? Agora, na linha Prospex, a gente já percebeu o ano passado que a Seiko lançou muitos modelos Prospex, porém todos eles com calibre 6R35, 6R27, todos eles na família 6R, 6R15, né? E por que é que eles estão lançando nesse patamar? Porque eles estão melhorando o patamar dos prospects e dos presságios. Tá? Então hoje você pega o modelo... não vou abrir porque eu estou sem a luva aqui. O modelo Sharp Edge que eu recebi hoje, o presságio Sharp Edge, ele vem com calibre 6R35. Você pega o 62MAS que eu recebi hoje, né? Também com calibre 6R35. Então você vê que está havendo um upgrade de relógio, né? O relógio tá ganhando um pouquinho mais de como é que fala? Tecnologia. Está aumentando a tecnologia do relógio Prospex. Então a minha perspectiva para esse ano agora é que a Seiko continue nesse mesmo patamar, ok? Vamos lá. Everton, boa noite. Tenho um Oriente Superior F49 SS003. Estou na dúvida, posso usar ele submerso na água da piscina ou no mar? Pode sim, mas antes de você fazê-lo, preste muita atenção na integridade da coroa e do vidro. Se houver algum trinco ou um amassado na coroa, não o faça. Tá? Sempre utilize qualquer relógio com resistência para 100 metros, você pode utilizar nesse sentido? Pode. Porém, sempre observe se a coroa não está torta e se o vidro não tem nenhum trinco. Né? Às vezes um trinco mínimo pode gerar uma pressão suficiente para quebrar o vidro debaixo d'água e acabar você estragando o relógio. Ok? E lógico, se você for utilizar em piscina ou em mar, né? A piscina tem muito cloro e o mar tem muito sal. Cloro é cloreto, vem do cloreto também é sal, tá? Então, de igual maneira, os dois têm um abrasivo muito forte que é o sal, tá? E o sal acaba corroendo muito rápido as borrachas. Então, se porventura você pretende utilizar ele em água de piscina ou água salgada, né? Na hora que você sair, não esqueça de lavar muito bem aqui no meio, né? No meio da pulseira, aqui no fundo, onde tem encaixe de espinos, né? Para não se deixar sal. Se você deixar sal aqui, isso vai ajudar a corroer muito rapidamente a borracha, né? Isso vai acabar estragando o seu relógio. Beleza? Jorge, boa noite. Os relógios automáticos hoje novos, será que terão a mesma longevidade e durabilidade dos automáticos da década de 70 e 80? Eu já quebrei esse mito, tá? Um relógio da década de 70 e 80, eles resistiram todos? Não. Quais os relógios que resistiram na década de 70 e 80? Os que os donos cuidaram. Os que os donos não cuidaram estão tudo ali atrás na sucata. Então, a mesma coisa vale para os relógios de hoje.
Os relógios vão aguentar daqui 20 anos, 30 anos? Depende do cuidado do dono. Não tem como a gente avaliar assim, ó, esse aqui você pode usar, que esse aqui você vai durar 50 anos. Não tem como. O cara na primeira esquina cai de moto, derruba o relógio no chão, espatifa tudo e acontece o seguinte. O que acontece? Estraga o relógio. Né? O cara resolve ir para o mar ali, ele não cuida do relógio, a borracha resseca, entra água e estraga o relógio. Então, se a pessoa não tiver o cuidado, o relógio não vai aguentar 50 anos nunca. Tá? Mas se a pessoa tiver o cuidado e o capricho, com certeza vai aguentar 50 anos. Beleza? Então, o mito de os relógios da década de 70 e 80 serem mais resistentes, também eu quebro um pouquinho com esse mesmo paradigma, com essa mesma afirmação. Não é os relógios que eram bons o suficientes, eram os donos que cuidavam muito bem dos relógios. Carlos, boa noite. Qual dos dois é maior, superior ou 469SS078? 469SS078 é maior com certeza, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vamos lá. Só um pouquinho, pessoal. Tô ao vivo aqui, eu sei que eu tô ao vivo, tá? Ele pediu o F49SS... o superior, né? O superior deve ser o F49SS003. Eu acho que deve ser esse, né? F49SS003. Tá? O F49SS003 é esse. Ok, vou dar um ok aqui. E o outro modelo aqui é o 469SS078. Vou explorar aqui. 469SS078. Achei você. Beleza. Vamos colocar um do lado do outro aqui para mostrar para vocês. É lógico que dá um ok aqui agora. Essa vantagem de a gente estar falando com esse programinha aqui, né? Com esse programinha aqui a gente consegue colocar a foto do relógio um do lado do outro aqui para a gente poder ver qual modelo que é qual, tá? Vamos lá, tô virando aqui, vou cortar agora aqui para mostrar para vocês, tá? Então esse do lado direito aí da tua tela aí é o modelo superior, ele tem 45 milímetros de largura de caixa. Já o outro modelo da esquerda aí é o 469SS, do lado esquerdo, né? 469SS078. O 78 tem 47 milímetros. Qual a diferença deles? O 78 parece ser menor por conta do vidro ser um pouquinho menor. Você pode ver que o bezel é um pouquinho menor, um pouquinho mais encolhidinho ali, por conta disso acaba aparentando ser um pouquinho menor. Só que o 469 é maior que o F49SS003, porque você pode perceber que ele vai até a borda ali, né? O bezel vai até a borda, então acaba aparentando ser mais robusto. Mas dos dois aqui, o 469SS078 é o mais grande, certo? Gostaram desse tipo de explicação? Se você gostou, deixa seu joinha aí embaixo, tá? Vitor, boa noite. Carlos, boa noite. Vitor, um grande abraço. Thiago, eu fico impressionado com a qualidade e resistência dos relógios automáticos Seiko, Rolex, Zodiac, Hamilton, outros usados por combatentes durante a guerra do Vietnã, como aguentava campo de batalha. Então é justamente esse detalhe, né? Não é todos que aguentavam, né? É os que os donos cuidavam. Presta bem atenção nesse detalhe, tá? Se o dono cuidar do relógio, com certeza ele vai ter uma longevidade muito grande. É lógico que ele não vai quebrar à toa, né? De repente o cara, esses dias atrás, veio um cara aqui e ele trouxe o relógio dele para colocar um pino na pulseira do relógio. E ele tava todo arrebentado. Falei, o que aconteceu? Pois é, eu caí no chão, de moto, né? Caí de moto, na hora que eu caí de moto, o meu braço caiu no chão, acabou esfolando no meu braço. Se não fosse o relógio, talvez tinha quebrado o braço, né? Só que na hora que ele bateu, o relógio bateu no chão com mais força, quebrou o pino da pulseira, o relógio voou para um lado, só que o relógio só quebrou o pino. Então foi um pouco de sorte também, né? Tá? Então, além dele ter cuidado, ele tem que ter sorte também. Valeu?
Everton Paixão, obrigado pela resposta, meu caro. Sou grande fã do seu trabalho. Valeu, obrigado, Everton. Grande abraço para você. Precisando de relógio, por favor, não esquece de chamar a gente aqui, fazer um orçamento aqui, tá? A gente faz esse trabalho aqui de muito bom coração, de bom grado com vocês, porque a gente gosta de falar de relógio, mas a nossa relojoaria, o meu trabalho precisa sobreviver. Eu preciso sobreviver, meu ganha-pão hoje é vender relógios. Então, se você puder dar uma força aí, a gente agradece de montão. Jorge, fantástico suas respostas. Ótimo, obrigado, Jorge. Carlos, obrigado pela explicação também. Valeu, obrigado. Precisando, temos os dois modelos aqui. Inclusive, se você quiser ter um menor que esse aí, é o 469 SS068. 469 SS0068. Ele é 42 milímetros. Diego, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui no presente também. Jorge, boa noite. O que fazer quando um relógio embaçar sem entrar na água, só com a diferença de temperatura? Não entra água, não embaça só com diferença de temperatura, pessoal. O relógio não embaça somente com diferença de temperatura, ele entrou água, tá? É lógico que maior ou menor quantidade, mas entrou água, tá? O que você tem que fazer? Levar para um relojoeiro, abrir o relógio e tirar a água de dentro o quanto antes. Se você deixar a água dentro dele, com certeza vai como é que eu vou dizer? Estragar o relógio. Então, por favor, mostra direitinho ali pro relojoeiro, né? Para poder tirar a água e às vezes limpar o vidro, beleza? Jamais, pessoal, um detalhe, se entrou água no relógio, embaçou o vidro, tá? Algumas pessoas falam assim, põe no arroz. Não funciona, tá? Não funciona. Acontece o seguinte, o relógio é hermeticamente fechado, tá? Hermeticamente fechado. Então, o que acontece? Se entrou água dentro dele, tá? Ele entrou no mínimo espaço que ele conseguiu entrar por causa de uma pressão da água, certo? O que acontece que a água está aqui no vidro se você tirar ele do pulso? Por que a água vai para o vidro? Porque quando você coloca no pulso, o que acontece? Seu pulso é quente. E vai esquentar o fundo do relógio. Esquentou o fundo do relógio, o que vai acontecer quando esquenta o fundo do relógio? Física, tá? Ele vai fazer a condensação e vai trazer a água pro vidro, tá? A partir do momento que você tirou do pulso, esfriou embaixo, o que acontece? A água desce, tá? É a evaporação e a chuva. Então, é o mesmo detalhe. Então, evaporou, foi pro vidro, tá? E depois ele vai descer para a máquina de novo, tá? Onde é melhor estar? No vidro, porque se estiver no vidro, tá? Pelo menos não está dentro da máquina, não vai enferrujar a máquina. Só que tem um detalhe, se você demorar muito e for uma quantidade muito grande, vai estragar o mostrador. Então seja rápido para poder trocar, tirar essa água o mais rápido possível. Valeu? José de Ângeles, tem relógio menos de um ano e já está detonado. O produto pode ser bom, mas o zelo é fundamental. Pois é, isso aí. Só que existem alguns relógios aí que, infelizmente, eles são feitos para aguentar um ano e meio, tá? Que é o caso, por exemplo, de relógios de caixa de metal. Então, se você for comprar, por favor, preste muita atenção no material da caixa do relógio, tá? Ele vai ter que estar escrito All Stainless Steel, né? Ou seja, todo em aço inox. E aí é excepcional. Se ele tiver somente ao Stainless Steel Back, quer dizer, só fundos de aço inox, aí não vale a pena você comprar não. Valeu? Diego, boa noite, Carlos. Oriente Maestro branco com ponteiro azul é bom? Olha, é bom, mas não tem no mercado brasileiro, tá? Não tem no mercado brasileiro. Então não sei a origem do relógio, não posso te dizer que o relógio que você está procurando, que você está comprando é original ou não, tá? Eu posso garantir que a Oriente vende para mim. Agora, que os outros estão vendendo, eu não posso garantir. Então, algumas pessoas perguntam para mim, mas eu achei o Oriente Cristal aqui, 3 estrelas aqui por R$400, eu vou comprar isso. Eu não posso garantir um relógio Oriente 3 estrelas, Oriente Cristal por R$400, que não está saindo da minha mão, tá certo?
Eu sou obrigado a garantir o que eu estou vendendo. Agora, o que os outros vendem, eu não tenho obrigação nenhuma. O relógio é bom? É sensacional. O problema é você pegar um relógio falsificado. Ok? E depois, o principal de tudo, depois você não ter assistência técnica para ele. Jefferson, boa noite, Carlos. Qual a diferença entre o Oriente Poseidon 2023 e o anterior? Jefferson, assiste a live de ontem que eu mostrei os dois, tá? Eu mostrei os dois ontem, na live de ontem, certo? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar o link aqui para você. Vou adiantar o seu trabalho aí. Na live de ontem eu falei sobre o Poseidon, tá? Oriente Brazilian Diver Poseidon. Esse aí deixa eu copiar aqui. Vou copiar o link aqui para poder colocar para você aí. Pera aí. Pronto. Tá? Assiste a live de ontem que com certeza vai estar lá a resposta que você está procurando. Ok? Pedro Taniguchi, existe Oriente Bambino Nacional? Não. Não, por isso, é justamente por isso que eu não gosto de chamar. Esse aqui é o 3 estrelas Bambino. Não existe 3 estrelas Bambino. Bambino é Bambino, tá, pessoal? Tá? Esse negócio de querer apropriar apelido aí é complicado. Tá? Eu chamo esse relógio de Oriente 3 estrelas social. Tá? O Oriente Bambino, ele já ganha o nome Bambino. Tá? Então, quando você fala de Bambino, você já está esperando um relógio de altíssima qualidade lá, com calibre F67, com enrolamento manual, sabe? Aí você pega esse aqui é um Bambino também, isso aqui é Bambino brasileiro. Aí você pega o Bambino brasileiro, ele não tem enrolamento manual. Você fica decepcionado, por quê? Porque você já sabe que o Bambino tem para te oferecer, você pega um relógio... Por isso que o brasileiro não presta, né? Não é que o brasileiro não presta, estão te vendendo gato por lebre, só isso. Tá? Então, por isso que eu não gosto de chamar de Bambino brasileiro. Tá? Não existe Bambino brasileiro. Tá? Pedro, muito obrigado por todas as suas respostas, tua atenção com a comunidade da urologia. Valeu, obrigado, Pedro. Outro detalhe também que eu quero deixar bem claro, tá, pessoal? Algumas pessoas roubam o apelido para poder enaltecer o relógio, tá? E tentar vender o relógio como se fosse algo raro. Né? Um grande exemplo disso aí, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, do Seiko Arne. Seiko Arne, só existe um Seiko Arne. O Seiko Arne, ele tem o digital na parte superior, tá? Então, quando você pegar o Seiko Arne, o digital vai estar aqui em cima, tá? O digital vai estar aqui em cima. Esse é o Seiko Arne. Quando você pega um relógio com o digital embaixo, ele não é o Seiko Arne, tá? Algumas pessoas, esse também é Seiko Arne, tá? E a pessoa acaba comprando, confiando na pessoa. Não tem nada a ver, tá? É um Anadige, é um Prospex Anadige. Mas o Seiko Arne mesmo é aquele com o digital em cima, tá? Então toma cuidado com os apelidos que eles colocam, presta muita atenção, tá? Outro grande exemplo assim que eu não gosto muito de chamar é o Pogue, tá? O Seiko Pogue é laranja. Tá? Somente o laranja. Pogue azul não existe. Tá? Pogue azul não existe. Por que ele ganha o nome de Pogue? O laranja ganha o nome de Pogue? Porque o Capitão Pogue usou laranja. Entendeu? Então eu acho errado quando as pessoas tentam apropriar para poder ganhar, tentar vender o relógio. Ok? É um ótimo relógio, indiferente de ser o Pogue ou não. É um ótimo relógio. Não há necessidade de mentir, dizer, não, esse aqui também é um Pogue. Não, pera aí, pessoal. Olha, esse tem o mesmo design do Pogue, tá? O Pogue é laranja, esse é azul. Pronto, respondeu a pergunta. Valeu? Tiago Galdino, Carlos, qual é a melhor forma de limpar o case back do relógio com o uso diário? Costuma-se ficar com um pouco de sujeira. Uma franela úmida é a melhor maneira, tá? Ou uma toalha flanelada, tá? Ou um pano úmido ou uma toalha flanelada. Essa é a melhor maneira de você limpar. Não fica inventando de lavar o relógio, passar álcool, passar acetona, passar thinner, não, esquece produto químico, a pior besteira que você faz na vida. Lavar o relógio todo dia, também pior besteira que você faz todo dia, tá?
Então o que você vai fazer? Terminou de usar? Pega uma flanela, pega uma toalha e limpa o relógio. Pule o relógio. Tá? Hoje eu suei bastante. Pega um paninho úmido, passa um pano úmido onde teve contato com o seu pulso e deixa limpo. Aí uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses, você vai lá e dá uma lavada mais severa no relógio. Mas assim, no uso diário, um paninho úmido ou uma flanela seca. Tá bom? Jorge Carlos, quantos relógios você tem na sua coleção? Qual o número ideal de uma coleção? Ou na sua opinião? Conheço um senhor, um amigo que tem 74 relógios. Depende que tipo de coleção que você quer fazer. Tá? Depende do tipo de coleção que você quer fazer. A minha coleção de relógios são coleção de troféus, não é relógio. Aí quando eu escolhi fazer uma coleção de relógios, os relógios que eu tenho na minha coleção que eu não vendo, acho que são 5 ou 6 só. O resto, qualquer um deles que entrar ali pode vender a qualquer momento. Não tem problema nenhum. Eu não vou sentir falta dele. Tá bom? Então, a minha coleção de relógios é uma coleção de troféus. Por que uma coleção de troféus? Cada relógio que eu tenho tem uma passagem da minha vida. Cada relógio daquele tem uma conquista da minha vida. Então, é necessário entender que cada um desses relógios representa uma parte da minha vida. Então, é um troféu da minha vida. Então, por isso que a minha coleção é uma coleção particular minha, somente com troféus. Certo? Agora, existem pessoas que fazem coleção. Por exemplo, a minha coleção vai ser de Seiko 5 Sports. Então, ela compra modelos de Seiko 5 Sports. Outro fala assim, não, a minha coleção é de Seiko 6119. Ele só compra 6119. O outro fala assim, não, eu quero fazer uma coleção de relógios diver. Ele vai começar a comprar só relógios diver. Né? Então, existe uma série de coleção, tá, diferente para cada pessoa. Tá? Não existe um padrão de coleção correto. Certo? Então, você tem que definir o seu padrão de coleção. Agora, eu quero uma coleçãozinha de relógios para eu poder usar no dia a dia. Aí eu colocaria 5 relógios. 5 relógios é o suficiente. Tá? Por que 5 relógios é suficiente para o batente do dia a dia? Tá? Primeiro, um batente do dia a dia realmente, aquele que você vai usar para ir trabalhar, aquele relógio que você vai usar para lavar a calçada, para lavar o carro, sabe, que você vai usar no batente para você bater e quebrar. Tá? Isso, geralmente as pessoas utilizam relógios baratos para isso. O segundo relógio, um relógio casual, tá? Um relógio casual, geralmente um pouquinho mais bonito e tudo mais, para você fazer um happy hour, para você ir para um barzinho, para você sair com a sua esposa aí despojado, né? Um relógio um pouquinho mais social, tá? Um relógio um pouquinho mais social para eventos um pouquinho mais chiques, né? Você vai para um evento um pouquinho mais chique, você vai precisar de um relógio um pouquinho mais chique ali para poder marcar presença, né? Quarto relógio, um relógio que eu vou dizer assim, um relógio para marcar presença. Esse é um relógio mais sofisticado. Geralmente você coloca um relógio mais assim para marcar presença. Por exemplo, eu tenho uma reunião eu sou um vendedor, tenho uma reunião com um cara importante, certo? Você quer impressionar o cara, você coloca um relógio imponente no pulso. Esse é um relógio imponente para você utilizar na hora, para te dar aquele relógio que vai te dar coragem. Tá? Aquele relógio que vai te falar assim, putz, eu sou o cara. Entendeu? Esse tipo de relógio é legal você ter na sua coleção. E o último relógio, um relógio esportivo. Como assim um relógio esportivo? Um relógio, por exemplo, você vai fazer uma corrida, um relógio digital para você marcar o tempo, né? Ou um relógio smartwatch para você ver batimento cardíaco, para você fazer um esporte, para você poder fazer uma corrida, para você poder fazer uma trilha de bicicleta, para você fazer natação. Aí você vai ter o batimento cardíaco, você vai ter o tempo que você nadou, vai ter tudo ali no smartwatch. Isso vai ajudar bastante. Tá? Então, assim, se você for pensar, esses 5 relógios seriam suficientes. Algumas 4 tá bom, outros 5, mas assim, hoje eu vejo 5 relógios que seriam suficientes para uma coleção legal. Por que é que eu não posso usar o mesmo relógio em todas as ocasiões? Tá? Porque se você pega um relógio para utilizar em todas as ocasiões, dependendo, você está com um relógio
vamos colocar assim, um relógio igual a esse, tá? Esse tá com a pulseira quebrada, mas igual a esse aqui. Já imaginou você ir num casamento com um relógio desse? Né? Você vai para uma reunião de negócios com um relógio desse no pulso? Né? Você vai para um happy hour, até que dá para ir com um relógio desse aqui, né? Um happy hour até que dá para encarar tá? Mas assim, como ele é um relógio para batente, o que vai estar? Ele vai estar tudo sujo, vai estar todo arranhado, sabe? Não vai ficar legal, sabe? Dá uma impressão de sujeira. Então por isso que é bom ter um relógio separado ali, para você fazer o happy hour ali, você poder sair com seus amigos, sair com a sua esposa, dar um aspecto assim de higiene, né? Tá? Aí esse relógio pro batente, ele vai estar todo sujo, todo detonado, você não vai precisar ficar se preocupando com ele. Valeu? Rondon, fico imaginando se o calibre 4R35 já é um tanque de guerra, o que dizer do calibre 6R35 que equipa o Capitão Willard? Pois é. Então vamos lá. 4R35 foi uma aposta da Seiko por uma melhora no calibre 7S. Aí o calibre 6R foi uma melhora em cima do 4R. Tá? Então isso aí para ficar bem claro. Em primeiro lugar, o calibre 6R ele despontou com uma ousadia de aumentar o tempo de duração da reserva de marcha. Tá? E isso eles conseguiram. Olha só como é que funciona a urologia, tá bem diferente, tá? Quando eles criaram o Spring Drive, quando eles resolveram criar o Spring Drive, a ideia era boa. A ideia é boa, só que eles não tinham nanotecnologia suficiente para poder criar alguma coisa tão pequena para criar o Spring Drive. E eles conseguiram criar o Spring Drive porque eles criaram o Kinetic. No sistema de recarregamento do Kinetic, eles descobriram, poxa vida, o Kinetic ele tem um geradorzinho lá dentro. E esse geradorzinho serve para colocar, se a gente diminuir um pouquinho, serve para colocar dentro do Spring Drive. E quando criou o Kinetic, essa tecnologia abriu as portas para desenvolver o Spring Drive. Né? E o Spring Drive, depois de ter sido desenvolvido o Spring Drive, os técnicos começaram a tentar então fazer como é que fala? Aumentar a reserva de marcha do Spring Drive. E numa dessas tentativas e erros que eles fizeram foi quebrar as arestas das rodas. Como quebrar? Polir. Né? Hoje eles utilizam um sistema diferente que eles chamam de MEMS, tá? Que é um sistema de nanotecnologia que faz o polimento e o acabamento dessas rodas, uma a uma, certo? É uma coisa completamente louca, tá? Para fazer essas rodas. E quando eles fizeram esse tipo de polimento, o que aconteceu? Eles perceberam que havia um ganho de corda. Por que havia um ganho de corda? Pensa bem, se você tem uma corda empurrando uma roda, quanto mais leve a roda tiver, certo? Menos força a corda precisa. Então por isso que eles descobriram que se polissem as rodas, eles conseguiriam fazer com que o Spring Drive durasse mais tempo. Olha só a sacada. Aí quando eles criaram o 4R, pensaram assim, nós precisamos aumentar a reserva de marcha do 4R, foram criar o projeto 6R, eles já sabiam que o Spring Drive tinha feito isso. Falei, então vamos tentar polir as peças, quem sabe já não ganha. E houve um ganho de reserva de marcha somente com polimento. Então, por isso que o modelo, o calibre 6R, quando você olha o calibre 6R e olha o calibre 4R, o calibre 6R é muito mais bonito, porque ele é polido, porque ele é feito um acabamento um pouco melhor. Por quê? Porque esse acabamento melhor faz com que a corda aguente mais. Então essa que é a razão do 6R ter uma durabilidade maior, certo? Depois disso, é lógico que eles melhoraram o sprung, né, a mola da corda, para poder ganhar mais tempo e tudo mais, mas a tecnologia começou dessa maneira, simplesmente polindo as peças. Então só o fato de ter polido as peças já deixou o relógio mais bonito. Valeu? JP, boa noite, seja bem-vindo. Jorge, o que diria do Cássio Duro? Você vê? Não vendo Cássio, tá? Já expliquei várias vezes aqui
Infelizmente a Cássio preferiu outra empresa à minha, então eu resolvi parar de vender a Cássio. Valeu? José de Ângeles apagou a mensagem. Mensagem apagada. Valeu? Pessoal, quanto tempo aqui? 49 minutos, ainda dá tempo de responder mais algumas perguntas. Vai colocando sua pergunta aí, que a gente vai conversando por aqui. Ok? Um fato interessante que aconteceu, tá? A gente vai criando novas amizades nessa vida, de onde a gente menos espera, né? E é interessante que estava eu aqui conversando com um cliente e ele simplesmente falou para mim assim: Carlos, eu não sabia, eu estou assistindo seus vídeos aqui e para mim você é quase já virou da família, você é um amigo já muito próximo, né? Porque eu vejo você todos os dias. Só que existe um detalhe interessante nesse lado, porque ao mesmo tempo que eu estou aqui todos os dias conversando com vocês, tá? Vocês não conversam comigo todos os dias, né? Muitas vezes eu não sei quem são vocês, né? Então é complicado, porque muitas vezes eu quero conhecer todos vocês, mas é impossível, tá? Hoje, por exemplo, no nosso canal, que são mais de 7.000 pessoas, então para me conhecer um por um é quase complicado. Então eu tenho acesso a algumas pessoas mais próximas aí, né? Algumas pessoas que me ajudam, algumas pessoas que compram, são clientes fiéis aqui da loja. Então essas pessoas a gente acaba tendo um pouco mais de intimidade, certo? É lógico que a gente quer conhecer todo mundo, mas infelizmente se torna impossível. Então muitas vezes eu fico até constrangido, né? Conversando com vocês, porque vocês conversam comigo como se me conhecessem intimamente e eu não conheço vocês. Então eu fico um pouco constrangido dessa maneira, beleza? Então peço desculpas aí se porventura na hora que a gente está atendendo aqui, às vezes a gente não pode dar toda a atenção possível, né? Mas não é porque a gente não quer, mas é porque muitas vezes não dá tempo mesmo, tá? Hoje de manhã, por exemplo, eu tive que conversar com o João. O João mandou umas mensagens para mim e não deu tempo de eu responder, né? E ele ficou um pouco sentido. Eu falei assim: mas infelizmente não dá, eu tenho que dar atenção primeiro para os meus clientes que estão perguntando preço, tem que embalar, tem que vender, tem que fazer nota. Então esses aí são os primeiros. Depois eu respondo as perguntas que as pessoas deixam. Então infelizmente não tem como a gente fazer isso simultaneamente tudo, porque eu já cansei de falar várias vezes aqui no canal. A Taniguchi Relógios é uma empresa pequena, tá? É uma empresa pequena. Nós trabalhamos aqui em 3 pessoas e nós éramos em 4, né? Agora a Karen, infelizmente, ela tá se desligando da empresa, e agora nós só estamos em 3 e é muito corrido, tá? Muito corrido, e a gente não pretende aumentar o quadro de funcionários, mas não tem como aumentar assim, porque nós somos uma empresa pequena, uma empresa familiar pequena, e a gente vai tentar levar até onde der dessa maneira, beleza? Então as pessoas falam assim: ah, você podia fazer isso, você podia fazer aquilo. Poderia se eu tivesse capital. Eu não tenho tanto capital assim para investir em cima, principalmente do canal, né? Infelizmente o canal aqui é um hobby, por enquanto é um hobby para mim, e é um hobby que eu gosto. Eu faço por prazer, eu não faço por obrigação, certo? Tainan Yamamura. Eu conheci um Yamamura lá no Japão, hein? Boa noite, Carlos. Saudações. A Seiko parece querer ser posicionar um nível acima para o mercado atualmente. Você entende assim? Na verdade, existe uma globalização da marca Seiko, né? E o Brasil, infelizmente, está um patamar abaixo. Tá um patamar abaixo, tá? Por que eu digo isso? Porque, veja bem, a gente vai falar assim: Seiko 5 Sports é caro no Brasil, R$2.000, é muito caro. O pessoal fala dessa maneira para mim, correto? Se a gente for pensar em termos de Japão, por exemplo, eu trabalhei no Japão por 18 anos. O meu salário médio, meu salário no Japão, eu ganhava na casa de 1.500 ienes a hora, tá? 1.500 ienes a hora, mais as horas extras. As horas extras ganhavam um extra a mais, tá? Eu chegava a trabalhar 10 horas por dia, tá? Se eu colocar 10 horas por dia a 1.500 ienes, tá? Nós temos 15.000 ienes, tá?
mais as horas extras, então eu chegava a ganhar mais ou menos em torno de 18 mil ienes por dia. Tá? Esse era meu salário bruto, 18 mil ienes por dia. Um relógio Seiko 5 Sports no Japão custa na casa de 26 a 34 mil ienes. 26 a 34 mil ienes, isso que equivale a mais ou menos 2 dias de trabalho. 2 dias de trabalho eu compro um Seiko 5 Sports. Tá? Então, a questão não é que a Seiko quer subir o patamar dela, a questão é que ela está adequando o patamar de primeiro mundo. Tá? Nos Estados Unidos, começa a pesquisar nos Estados Unidos quanto que ganha um trabalhador braçal lá nos Estados Unidos. Tá? Você vai ver que eles ganham muito bem, eles chegam a ganhar 3, 4 mil dólares por mês. Tá? É trabalhado, é corrido. Já imaginou? Você entra 8 horas da manhã, sai 20 horas da noite, ou às 19 horas, né? Você não sai da fábrica, você fica o dia inteiro na fábrica. Eu fazia isso, eu saía de casa 7h30 da manhã, chegava em casa 7h30 da noite. Então essa era a minha sina lá no Japão. Então nos Estados Unidos é pior ainda. Nos Estados Unidos os caras trabalham em 2 empregos, 3 empregos para poder ganhar o que eles ganham, né? Aqui no Brasil o brasileiro trabalha para ganhar um salário mínimo e para ele, depois que terminou o trabalho, ele vai tomar cerveja. Lá nos Estados Unidos não, eles, em vez de tomar cerveja, eles vão para o segundo emprego para trabalhar, para ganhar mais dinheiro, né? No Japão não, no Japão a gente cava para poder ganhar mais hora extra, para trabalhar mais, então a gente quer trabalhar 10, 12 horas por dia. Tá? Aqui no Brasil não, se trabalhar 8 horas, se trabalha 8 horas e ainda tenta burlar para ficar só 6 horas, é mais ou menos por aí. Então essa que é a grande diferença. Tá? Então hoje o relógio Seiko ele está tentando adequar à realidade do primeiro mundo. A realidade do primeiro mundo é mais ou menos um estudante, né? Em uma semana ele consegue juntar dinheiro suficiente para trabalhar, para ganhar, comprar um Seiko 5 Sports. Tá? Aqui no Brasil é meio complicado, mas lá eles com um estudante, tá? Não estou dizendo um estudante de segundo grau, eles fazem baito, que eles chamam de serviço temporário, eles chegam a ganhar 40, 50 mil ienes por semana, então dá para comprar um Seiko 5 Sports. Infelizmente aqui não. Então a adequação não é para subir os preços, mas é uma adequação natural de uma empresa que quer ganhar o mundo. Tá? Ela não pode ficar pensando em vender só relógios aqui para o terceiro mundo, ela quer ganhar o primeiro mundo. Então por isso que ela tá fazendo uma adequação por conta dessa linha globalizada que eles criaram. Certo? Vamos ver aqui. Não sei se vocês concordam comigo. Se você concorda, tá? Aqui no Brasil existia uma perspectiva da gente poder ganhar mais, né? Isso aí é tema para amanhã. Eu sei que muita gente aqui não concorda porque entra um pouquinho de política e tudo mais, mas a gente precisa urgentemente de uma reforma tributária, uma reforma trabalhista decente, tá? Uma reforma trabalhista decente, tá? E principalmente uma reforma política. Isso a gente precisa com urgência, tá? Uma reforma tributária, porque é o seguinte, hoje só para você ter uma ideia, você compra um relógio importado, você paga em torno de 20% só de IPI, tá? IPI é Imposto sobre Produto Industrializado, nem é industrializado no Brasil, mas você paga IPI, tá? Você paga mais um diferencial de alíquota. Dependendo do estado que você está, esse diferencial pode chegar a 6, 7, às vezes 8%. Tá? Dependendo do estado, além do diferencial de alíquota, você tem que pagar em torno de 4% só de frete. Tá? Então, um relógio que custaria, vamos dizer assim, R$1.000, você acaba pagando R$1.500. Por quê? Porque você está pagando imposto, frete, sabe? Então isso aí acaba acumulando muito. Então, nós temos que manter a nossa margem também. Então muitas vezes você fala assim, mas no Brasil o relógio é muito caro. O relógio é muito caro também, mas os impostos comem demais, né? Tá? Reforma tributária seria isso. Tá? Uma reforma tributária seria isso urgentemente para a gente poder começar a pensar. Reforma trabalhista por quê? Você sabia, por exemplo, que o fundo de garantia que você paga, que a gente deposita, a gente poderia estar passando diretamente para vocês? Mas o empregador não vai fazer isso. Um bom empregado vai ganhar sempre. Tá? Hoje, por mais que o bom empregado valha, o empresário não pode pagar. Por que não pode pagar? Porque
Se você ganha R$1.000 ou R$2.000, os outros R$1.500 vão para o governo. Fundo de garantia, INSS, 13º, férias, tudo isso vai para a conta. Aí você junta tudo, o que você ganha? Você ganha por mês? Você ganha R$2.000, só que você poderia estar ganhando R$3.500 por mês. Então isso aí é um outro fator que pode deixar o nosso salário muito mais barato. Bom, mas vamos deixar esse tema para amanhã, que esse tema é muito complexo. Amanhã eu posso, hoje não posso falar. Edemur, não esquece do Seiko Spectreman, forte abraço. Spectreman não sei se vem não, mas vai vir o Ultra 7 vem. Márcio, Carlos, todo automático deveria aceitar corda manual, você concorda? É mais prático se não terá uso diário. Então, vamos lá, Márcio. A corda manual foi inserida justamente para isso, tá? Até então não havia necessidade, porque quem comprava um relógio automático era para colocar no pulso. Na virada do século para cá, a Seiko e a Oriente percebeu que a grande maioria das pessoas usavam 2, 3 relógios, tá? E era meio incômodo você pegar o relógio e ter que chacoalhar o relógio para começar a funcionar, né? Inclusive tem técnica para você fazer com que para dar mais giros, né? Vocês sabem jogar peão? Aqueles peão para jogar com corda, né? Você faz o mesmo movimento que você vai jogar um peão, faz a quebra do punho aqui, que ele vai girar bastante e vai dar bastante corda, tá? Mas assim, aí depois que eles perceberam que a grande maioria comprava relógios e guardava o relógio, né? Porque utilizava muito pouco dele, então eles resolveram criar um que a mais. É lógico que com isso eles conseguiram aumentar o preço dos relógios também. Então aí que eles criaram calibres que podem fazer enrolamento do relógio, da corda aqui, tá? Então é uma situação para um cliente diferenciado, tá? Agora é lógico que você tem que pagar por esse conforto a mais. Ou você acha que as empresas de automóveis vão te dar o ar-condicionado de graça? Não dão. Você paga mais por ele. Valeu? Flávio, boa noite, Flávio. Adorei os novos Seiko que apresentou hoje. Muito bom ver a Taniguchi subindo de nível. Obrigado, Flávio. Um grande abraço para você. Muito obrigado. Darcio, é verdade mesmo. Show de relógio. Valeu, obrigado, Darcio. Os dois Seiko apresentados hoje. Valeu, obrigado. Neto, boa noite, Neto. Ô, Neto. Neto, ele pediu para mim encomendar. Acabei de receber. Tá. O que é isso aqui, Carlos? É a pulseira pro superior. Esse relógio aqui, ele vem com uma pulseira de couro, né? Eu encomendei a pulseira de aço para colocar nele. E tô mandando, e quem for comprar ele, eu vou vender ele com a pulseira de aço. Vai ter um acréscimo de R$250, mas é muito bonito. Ficou muito bonito, tá? Ficou muito bonito com a pulseira de aço. Tá? Hoje esse relógio com a pulseira de aço aqui, eu consigo vender ele por R$1.200. 1.200 não, 1.250, isso? Eu não lembro, vou ter que dar uma olhada ali. Valeu? Pessoal, eu falei que ia ficar 1 hora aqui na live, já estamos 1 hora e 3 minutos. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa a sua perguntinha aí, que senão a gente vai encerrar a live. Deixa eu ver aqui, alguém mais perguntou aqui? Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Isso aí. Pronto, pessoal. Certo? Então vamos finalizar nossa live por aqui hoje. Se vocês precisarem de qualquer coisa, vocês sabem, é só chamar aqui no WhatsApp. Lembrando a vocês que essa semana a gente está correndo uma rifa de um Flytech, tá? Um Flytech, tá? Já hoje, dia 31 de janeiro, encerramos o mês de janeiro já. Amanhã começa dia 1º de fevereiro. Dia 2 é feriado municipal aqui em Guaíra. Dia 2 de fevereiro é dia de Nossa Senhora dos Navegantes, a padroeira da cidade. Então, por isso, aqui a cidade é feriado municipal. Beleza? Mas a gente vai estar aqui de plantão aqui para atender vocês com certeza. Valeu?
Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Muitíssimo obrigado pela participação na live de hoje. Se vocês gostaram desse estilo de live, deixa seu comentário aí na descrição, nos comentários aí embaixo, aí, para a gente saber se a gente está no caminho certo, fazendo melhorando cada vez mais a tecnologia aqui para atender vocês. Valeu? Grande abraço.